bom dia, bom dia, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã de terça-feira, né? Mais uma semana linda aí, né? Mais um dia, é mais uma chance, é mais uma oportunidade, né? Que Deus, ele nos dá aí para nós corrermos atrás dos nossos sonhos, para nós corrermos atrás dos nossos objetivos, né? Já estamos aí já na reta final do mês de julho, né? Agosto já está colocando as caras aí, né? Glória a Deus. E nós queremos agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer por tudo, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que ainda vai fazer. Nós já te agradecemos, Jesus, pois nós sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Nós nos colocamos à tua disposição. Eis-nos aqui a tua serva, Senhor. Cumpre em nós o teu querer. Nos capacite cada vez mais e mais, para que nós venhamos cada vez mais e mais sermos parecidos contigo, Jesus. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. E que nós aqui na terra possamos ser transmissor de tudo aquilo que o Senhor foi. Que nós possamos ser transmissor do teu amor, da tua verdade, da tua palavra, né? Que em nós, Espírito Santo de Deus, possa habitar os frutos do teu Espírito. Pai, nessa manhã eu quero colocar, né, a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos, a minha casa. Eu quero colocar a minha família, Senhor. Todos os meus sonhos, todos os meus projetos, eu quero colocar nas tuas mãos. Como eu quero apresentar a Deus nessa manhã a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu quero apresentar todos os seus sonhos, os teus projetos, né? Tudo aquilo que você tem orado a Deus, que você tem pedido para Deus em oração, eu quero apresentar, né? Porque a Bíblia diz que o que é ligado aqui na terra será ligado no céu. E eu ligo nessa manhã a minha oração juntamente com a tua oração, né? Para que Deus, eu não sei o que você tem pedido, mas Deus, Ele sabe. Eu não sei qual tem sido o teu clamor, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? E que nessa manhã, que Deus, Ele venha te guardar, que Ele venha te abençoar, que Ele venha te livrar de toda armadilha preparada, né? Que Ele venha te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, que Ele venha te livrar de tudo aquilo que não provém de Deus. E nós te pedimos, Senhor, o que não for de ti, não permitas que chegue até nós. E não nos deixe entrar, Jesus, aonde o Senhor não esteja. Fecha as portas, Senhor. Se por acaso, em algum momento das nossas vidas, nós estamos trilhando por um caminho que não é o teu, nós queremos fazer aquilo que não é a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, não nos deixes prosseguir, Senhor. Não nos deixe continuar. Amém? E que você possa profetizar, né, isso sobre a sua vida, né? Senhor, se há em mim algum desejo, alguma vontade que não é tua, tira, Senhor. Porque o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo e precisa habitar em mim os teus desejos, a tua vontade, o desejo de querer te conhecer, o desejo de conhecer a tua palavra, de buscar a tua palavra, de anunciar a tua palavra, de viver a vida, Jesus, que o Senhor preparou para nós. Amém? E que nesse dia, irmãos, nós venhamos orar um pelos outros, né? Eu oro pela sua vida, você ora pela minha vida, ore pela vida dos irmãos, né? Ora pela vida daqueles que estão nos hospitais, né? Que estão nos asilos, que estão nos presídios, sedentos, né? Da presença do Senhor, sedentos, né? De ouvir uma palavra, sedento do amor, de querer conhecer a Deus, né? E que Deus possa nessa manhã ir ao encontro de cada um, que Deus possa visitar cada um nessa manhã, que o Espírito Santo possa encher, que o Espírito Santo possa preencher, né? Todo vazio, né? Que possa toda tristeza, toda angústia, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Que o Senhor venha, que o teu Espírito venha preencher todo vazio, né? Tudo aquilo que não
pertence a Deus. Amém? E nessa manhã, a palavra que eu vou deixar para meditação está lá no Salmo 19. Eu vou ler, né? É bem rapidinho, 119. Você lê, aqui é rapidinho porque a gente não tem muito tempo, mas depois você medita, pega o Salmo 119, o do 1 ao 8 e medita nele. Deus ele vai falar profundamente ao teu coração, assim como ele falou comigo nessa manhã, porque nós somos o povo eleito de Jesus. Nós somos o povo escolhido. Ele me escolheu e ele te escolheu, né? Abençoados são os imaculados no caminho que andam na lei do Senhor. Por onde você tem andado? O que você tem feito? Tem agradado a Deus ou tem agradado o homem? Abençoados são aqueles que guardam os testemunhos e que buscam ao Senhor de todo o seu coração. O que tem ocupado a sua vida? O que tem sido o primeiro da sua vida? Qual lugar que Deus tem ocupado na sua vida? Né? E ele nos diz que guardam os seus testemunhos e a buscam de todo o seu coração. Você tem buscado a Deus? Você tem buscado refrigério naquele que pode nos dar consolo, paz, alegria, mas não essa falsa paz que o mundo dá, mas a paz, aquela paz que traz calmaria para o nosso coração, aquela paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que Deus ele tem para mim e para você. Tu nos ordenaste, Senhor, a guardar os teus preceitos diligentemente. Ó Deus, se os meus caminhos fossem dirigidos a guardar os teus estatutos, então não serei eu envergonhado quando eu tiver respeito por todos os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Louvar-te-ei, Senhor, com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus justos juízos. Eu guardarei os teus estatutos e eu te peço, Jesus, não me abandones completamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Que o nome dele venha a ser glorificado, que o nome dele venha a ser exaltado através das nossas vidas, né? Que nós venhamos ser, né, chamado como os discípulos de Jesus. Porque assim como ele escolheu, eu falo sempre aqui, João, Pedro, né? Os discípulos, a gente fala sempre João, Pedro, mas são 12, né? Mas assim como ele escolheram eles, ele também nos escolheu. E hoje, na nossa época, nós somos os escolhidos dele para anunciar, para pregar, para falar do nome de Jesus, para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós somos os escolhidos. Ele escolheu, irmãos, a mim e a você. Quando ele decidiu, né, o Pai decidiu a deixar ele ir para a cruz, para morrer por amor a nós. E foi um preço, a nossa escolha foi um preço pago muito alto. Foi a preço de sangue. Porque ele deu a vida do teu filho Jesus para morrer, para salvar a nossa humanidade, para nos dar a nós uma nova identidade de filhos, irmãos. E isso tem que nos trazer temor. Uau, todo o preço já foi pago naquela cruz. E às vezes o diabo fica te condenando, né? Usa pessoas para te abater e de verdade te abate. Porque se você não conhece a palavra e não vê as obras astutas que o inimigo usa para derrubar o servo de Deus, os filhos de Deus, os cristãos desse mundo, você se abate. Porque o diabo ele é sujo, irmão. Quando Jesus perguntou para ele, né, de onde vem? Jesus perguntou para Satanás, de onde vens? A resposta dele foi do derredor da terra, procurando ao quem tragar. Nós somos vigiados 24 horas por dia por Satanás. Ele está de olho em nós, doido para nós dar uma brechinha, para ele entrar e destruir a nossa casa, destruir a nossa vida, destruir a nossa família. Porque Jesus, ele bate. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele,
Ele já sabia que teria muita dificuldade das pessoas abrirem a porta, mas ele diz: aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Já Satanás não, ele só precisa de uma brechinha. Ele entrou para causar destruição. Ele entra para causar destruição. Ele não bate, ele escancarra, ele derruba, ele joga todas as portas no chão, querendo você ou não. Só basta você dar uma legalidade para ele. Só basta você dar uma brechinha para ele. Então, cristão, crentes, seres humanos de Jesus, se coloquem em vigilância, se coloque na posição, ore, jejue pela tua casa, jejue pela sua família, invista em oração, invista no espiritual pela tua família, porque é a nossa maior guerra, porque nós não vemos, mas pouco a pouco vão destruindo, vão abatendo e vão acabando com aquilo que é projeto de Deus dentro da nossa casa. Amém? Que você possa refletir sobre essa palavra, ouve, se necessário for, ouve de novo e compartilhe, irmãos. Seja um compartilhador dessa obra, né? Que mais pessoas venham conhecer, né? Essa verdade, venham conhecer esse evangelho de Cristo, né? O arrependei-vos, irmãos. Eis que é chegado a hora. Eis que o noivo está à porta. Eis que o noivo está chegando aí. E quem não tiver preparado, vai ficar. E não se preocupe. Se você está buscando, eu estou preocupado com minha mãe, com meu pai, irmãos. Busque você. Se é você sozinho que tem na sua casa, busque. A Bíblia diz que Deus só precisa de um que tenha luz para vencer todas as trevas dentro da casa, dentro da família, dentro do trabalho. Então, se você está sendo luz, levantado por Deus, continue sendo. Continue a brilhar, continue a buscar, porque a obra de Deus vai ser completa. Amém? Se você ora pela sua mãe, se é para o seu pai, se é para os seus filhos, se é para o seu esposo, continue orando. Não deixe de orar. Não entregue seu filho, seu esposo, sua esposa, seu sogro, sua sogra em uma bandeja nas mãos de Satanás. Mas ore por ele, consagre todos os dias e entregue a Deus. Fala: Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu coloco nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor sabe. E por onde ele estiver, irmão, pode demorar o tempo que for, mas Deus traz ele de volta. Ainda mais se for alguém que já conhece o Evangelho de Cristo, né? Porque tem um louvor que diz: quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Amém? Se você já pisou e está afastado, hoje é o dia. Deus está te chamando. Deus tem sentido falta. E se você ainda não pisou, que venha pulsar o desejo no seu coração a querer pisar no Santo dos Santos, a querer conhecer, né, quem é Jesus e os seus grandes feitos e as suas grandes obras. Que venha pulsar o desejo no seu coração de querer aceitar e de querer uma vida, viver uma vida santa, uma vida digna que agrada a Deus, a viver uma paz de verdade. Não aquela paz que você sai, você curte, você vive e quando você volta, você coloca a cabeça no travesseiro, você não consegue ter paz. Não é essa paz, mas é aquela paz que dia e noite você tem paz, porque você confia no que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Uma terça-feira linda e abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. Bom dia, bom dia.